Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito, concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Olá pessoal, mais uma aula aqui de sintaxe, não é? É a segunda aula desse módulo de sintaxe. Na primeira aula nós vimos sujeito simples, vamos lá, memorização, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito simples, pessoal, uma só palavra, um só núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Muito bem. Pessoal, verbo nós estamos no estudo da sintaxe, né? Na sintaxe, nós nos ocupamos da oração. Então, se houver um verbo, eu tenho uma oração. Se houver dois verbos, normalmente tenho duas orações. Nós estamos na sintaxe para aprendermos sujeitos, tipos de sujeito, né? Já sabemos diferenciar sujeito do predicado. E agora nós vamos prosseguir no sujeito quando ele é um sujeito chamado de oculto, tá? Ou também chamado de elíptico. Tá aqui para vocês na tela, acompanhem comigo. Isso está na apostila de vocês, pessoal, na página 72, ok? Sujeito oculto ou elíptico. Muito bem. Sujeito oculto, vamos chamar de oculto, é aquele que não está expresso na oração, mas é identificado facilmente. Vejamos, olha. Ficamos um bocado sem falar. Quem ficou? Nós ficamos, né? A conjugação aqui do verbo, essa terminação do verbo me mostra que se trata de nós. Viera ali dormir naquela noite. Eu viera, ou ela, ou ele viera, não é isso? Ele, ela, eu. O sujeito aqui está oculto, é claro que o contexto vai dizer se trata de eu, ou ele, ou ela, tá certo? Muito bem. Pessoal, sujeito simples, uma só palavra, um só núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito oculto ou elíptico é aquele que é facilmente identificável pela própria conjugação verbal. Fora o sujeito, nós temos o predicado, que foi isso que nós vimos até agora. Para avançarmos um pouco mais, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento da sintaxe e, para isso, nós vamos estudar a transitividade verbal, ok? Vamos teorizar um pouco e saber um pouco mais do que são verbos intransitivos, de ligação, transitivo direto e transitivo indireto, ok? Para tudo isso, nós temos memorização também. Bem, verbo intransitivo, nós vamos chamar simplesmente de verbo ir, tá bom? Então, intransitivo vai ser comum eu chamar de apenas, ou pelo menos escrever, né? Vou falar verbo intransitivo, mas vou escrever ir como verbo intransitivo. Memorização, nossa memo para verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que está na oração, né? Sozinho, ou somente acompanhado por advérbio. Eu vou exemplificar a seguir, tá? Então vamos lá, memorização de verbo intransitivo.
sozinho ou somente acompanhado por advérbio. Verbo intransitivo, sozinho ou somente acompanhado por advérbio. Vamos entender o que significa esse sozinho, né? Vejamos aqui, pessoal. João dorme muito cedo. Claro que quando nós falamos sozinhos, o verbo intransitivo é aquele que está sozinho, eu me refiro ao predicado, viu, pessoal? Então, primeiro, eu identifico o sujeito, separo o sujeito, vou chamar de suj, o sujeito do predicado e dou uma olhadinha aqui no predicado. Este verbo é o verbo dormir, dorme. Ele está sozinho? Não. Mas ele está apenas acompanhado de advérbio. Muito é um advérbio de intensidade e cedo um advérbio de tempo. Vejam a memorização. Verbo intransitivo é aquele que está sozinho ou somente acompanhado por advérbio. É o caso aqui. O verbo dormir está apenas acompanhado de advérbio. Portanto, ele é um verbo intransitivo, tá? E sujeito é o João. Muito bem. O verbo dormir, né, aqui acima, só está acompanhado de advérbio, por isso que ele é um verbo intransitivo. Vamos ver outros exemplos. Primeiro nós vamos separar o sujeito, tá, do predicado. Quem trabalha? Ela é o sujeito. Quem dorme? Nós dormimos. Quem chegou? Ela chegou. O que continua? A vida. Venderam muito naquela tarde. Bom, esse daqui a gente não vai analisar não, porque é uma outra situação, tá? Então vamos ver lá. Análise é se o verbo é intransitivo. Ela trabalha. O verbo aqui, ó, no predicado. Esse daqui é o predicado, né, pessoal? Não, o predicado. O verbo aqui no predicado, ele está sozinho ou apenas acompanhado de advérbio? Sim, ele está sozinho. Então, ele é um verbo intransitivo, que eu estou chamando de ir. Nós dormimos tarde. Vamos analisar aqui o predicado. Ó, dormimos tarde, tudo isso aqui é o predicado. O verbo dormir está sozinho ou somente acompanhado por advérbio? Sim, olha, tarde é um advérbio de tempo. Então, esse dormir é um verbo intransitivo. Chegou. O verbo está sozinho? Tá, então ele é intransitivo. A vida continua. Continua está sozinho? Sim, então ele é um verbo intransitivo. Repetindo, o verbo intransitivo é aquele que está sozinho ou somente acompanhado por advérbio, não é? Bem, temos um treinamento aqui agora, ok? Eu vou dar o exemplo do que eu espero que vocês façam, depois vocês podem fazer. Eu quero que vocês construam orações com esses verbos aqui e que eles tenham, se comportem como verbos intransitivos. Lembre que o verbo intransitivo é o que está sozinho ou somente acompanhado por advérbio. Vou dar um exemplo. Ó, ele, que vai ser o sujeito, corre muito. O verbo correr só está acompanhado do advérbio de intensidade muito. Portanto, ele é intransitivo. Lembrando que ele é apenas o sujeito. Façam isso. Construam orações com o verbo nadar, pescar, dormir, acordar e pensar. Depois volta aqui comigo. Eu vou construir umas orações e vocês vão comparar, ok? Construíram, pessoal? Então vamos lá, acompanhe aqui comigo, vê se os exemplos seguem esse padrão, esse mesmo padrão. Nadar. Ele nada em rios. Ele nada em rios. Reparem, ele é o sujeito, em rios é uma locução, né? Uma locução adverbial de lugar. Portanto, o verbo nadar só está acompanhado de advérbio, ele é intransitivo. Em rios, junto, isso aqui é uma locução adverbial. Se o verbo está sozinho ou somente acompanhado por advérbio, ele é intransitivo. Pescar. Ele
Poderia ser ele, né, pessoal? Poderia ser eu. Eu pesco em lagos. Quem pesca sou eu ou ele, tanto faz. Pescar aqui, ó, só está acompanhado do adjunto ou locução, melhor dizendo, adverbial de lugar. Então, o verbo pescar é também intransitivo. Dormir. Eu durmo bastante. Quem dorme bastante? Eu é o sujeito. Bastante, muito é um advérbio também de intensidade. Como poderia falar? Eu durmo pouco, né? Eu durmo à noite. À noite seria uma locução adverbial de tempo. Pouco, advérbio de intensidade. Então, o verbo dormir, ele é ou seja, intransitivo. Acordar. Minha mãe acorda cedo. Quem acorda cedo? Minha mãe. Esse é o sujeito da oração. Olha, o verbo acordar só está acompanhado do advérbio de tempo, cedo. Portanto, o verbo acordar ele é intransitivo. Porque intransitivo é aquele verbo que está sozinho ou apenas acompanhado de advérbio. Pensar. Penso demais. Eu poderia até falar assim, ó. Penso demais para falar. O demais, pessoal, é um advérbio de intensidade. E aqui, ó, é uma oração, na verdade, que faz papel de advérbio. Advérbio de finalidade, tá bom? Eu não vou classificar isso, mas ele tem valor de advérbio, de finalidade, tá? Ele pensa demais com que finalidade? Para falar. Então, pensar é um verbo intransitivo, porque ele é sozinho ou somente acompanhado por advérbio. Bom, isso é o que a gente tinha que falar sobre verbos intransitivos no momento, porque nós vamos continuar lidando, viu, pessoal, com verbos intransitivos e outros. Mas vamos progredir. Vamos ver agora verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto, a memorização é esta aqui, ó. É o verbo que segue o paradigma, ou seja, o modelo, né? Modelo, o exemplo do verbo comprar. Por quê? Porque quem compra, compra alguma coisa, compra algo, compra alguém. Então, quando você tem um verbo que segue esse mesmo modelo, por exemplo, quem faz, faz alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Quem conserta, conserta alguma coisa. Quem derruba, derruba alguma coisa ou alguém. Não é isso? Toda vez que o verbo, qualquer verbo que seja, seguir esse mesmo modelo de construção, então ele vai ser um verbo transitivo direto. Lembrando, o que é a transitividade, né, pessoal? A transitividade, ela é uma ideia de uma ação que passa pelo verbo e que recai sobre um objeto. Vamos ver no exemplo aqui dos verbos transitivos diretos, que vai ficar bem mais fácil para a gente entender, ok? Olha só. Quem viu o filme? A rapaziada. Esse aqui é o sujeito, né? Sujeito. Viu o filme é o predicado. É aqui que a gente vai analisar esse verbo viu aqui. Quem vê, está vendo algo, alguma coisa? Sim. Então ele segue o mesmo modelo do verbo comprar. Quem compra, compra algo, alguma coisa. Por que ele vai ser então um verbo transitivo direto, que eu vou chamar apenas de TD? Ele segue o paradigma do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vê, vê alguma coisa. Agora, por que ele é chamado de transitivo direto? Bom, primeiro, porque transita por ele a ideia de uma ação que requer um objeto sobre o qual vai cair esta ação. Então, transita essa ação. Direto, porque as preposições é que são conectores, né? Conectivos, as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás.
Então, quando há uma preposição, ele faz a ligação, isso se torna uma ligação indireta. Ok? Quando não há a presença da preposição, em geral, o verbo age diretamente sobre o objeto, sobre alguma coisa, e por isso ele se chama transitivo, porque passa uma ação, direta, porque recai diretamente sobre um objeto, sem intermediários, sem conectores, tá? Conectivos, que são preposições. Vamos ver aqui mais um exemplo. Todos invejam os ricos. Quem que inveja os ricos? Todos. Aqui é o sujeito, né, pessoal? Olha o verbo invejar. Quem inveja é igual ao verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa ou alguém. E quem inveja, inveja algo ou alguém. Sim, é o mesmo. Então o verbo é transitivo direto. Ok? Treinamento agora, depois dessa breve explicação. Vocês vão construir orações com esses verbos aqui, de forma que eles apareçam, cumpra a função de verbos transitivos diretos, TD, tá? Tomem cuidado com viver, trabalhar e dormir, que normalmente são verbos intransitivos. Para construir orações com eles, você vai ter que fazer um malabarismo mental aí, tá? Se você não conseguir, toma cuidado com o exemplo que você anotar, que você criar nesses 3 verbos, tem uma grande chance de estar errado, confira comigo, tá? Vamos dar um exemplo aqui de ler. Lemos, seriam nós, né? Sujeito do nós, lemos muitos livros. Veja, quem lê algo. Muitos livros aqui é um objeto, né? Lemos algo. Quem compra, compra algo. Então aqui o verbo funcionou como transitivo direto, né? Atendeu aí a proposta do treinamento nosso. Vocês vão fazer a mesma coisa com os demais verbos. Pausem o vídeo aí, façam. Volta aqui comigo depois e confiram e vê se vocês acertaram, tá bom? E aí, pausaram, fizeram? Então vamos lá. Escrever. Minha irmã escreve poemas. Minha irmã escreve poemas. Quem escreve poemas? Minha irmã. Esse aqui é o sujeito, né, pessoal? Quem escreve, está escrevendo alguma coisa, igual o verbo comprar, quem compra, compra alguma coisa? Sim, poemas. Portanto, o verbo é transitivo direto. Quem escreve, escreve algo. E se eu falasse assim, escrevi para meus parentes? Aí não, né? Não seria porque eu não estou escrevendo algo, mas para alguém. Dizer. Digo sempre as verdades. Digo sempre as verdades ou a verdade. Quem diz sou eu, o sujeito aqui é oculto, né? E quem diz, diz alguma coisa, as verdades. Esse é o objeto direto. Tá? A gente chama o objeto que o verbo pede de objeto direto. Poemas é objeto direto, muitos livros é objeto direto. E o verbo dizer é transitivo direto, vou chamar de TD. Tá bom? Vamos prosseguir aí, pessoal? Vamos, né? Vamos lá, força aí, fé e coragem. Consertar. Pedro consertou o muro. Pedro consertou o muro. Quem consertou o muro? Pedro. Esse é o sujeito. Consertar é um verbo como comprar? Quem compra, compra algo. Quem conserta, conserta algo, alguma coisa? Sim. Ótimo. Então o verbo consertar é transitivo direto. Né? Pegar agora, hein? Ela pegou sua bolsa. Poderia ser ela pegou um resfriado, tanto faz. Quem pegou sua bolsa? Ela. Ela é o sujeito. Quem pega, está pegando algo, alguma coisa? Igual o verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa? Sim. Então o verbo pegar é transitivo
direto. Segue o paradigma de comprar. Organizar. Organizei. Organizei uma linda festa. Organizei uma linda festa. Veja, organizei, quem organizou sou eu. O sujeito é sujeito oculto, né? Igual aqui, ó, no digo, ó, sujeito oculto. Lemos também é sujeito oculto, né? Organizou foi eu. Quem organiza, organiza algo, uma linda festa. Então, organizar é transitivo direto. Sim, senhor. Viver. Vivemos muitas vidas. Vivemos muitas vidas. Veja, somos nós, o sujeito é o oculto, né, pessoal? Nós vivemos muitas vidas. Quem vive está vivendo alguma coisa? Sim, então o verbo viver é transitivo direto. E se eu falasse assim, ó, eu vivo alegremente. Se fosse esse caso aqui, ó, eu vivo alegremente. Eu seria o sujeito simples, né? Sujeito simples, eu. Quem vive não está vivendo alguma coisa, mas está vivendo de algum modo. Aqui é um advérbio de modo. Quando o verbo só está acompanhado de advérbio, ele é intransitivo. É diferente aqui de viver alguma coisa, igual comprar alguma coisa. Trabalhar, pessoal, o verbo trabalhar, normalmente, ele é também intransitivo, tá? Se você construir uma oração com o verbo trabalhar, é bem provável que saia daí uma oração em que o verbo seja intransitivo. Ó, trabalho muito, trabalhei bastante, eu trabalho pouco, trabalhei hoje, trabalhei ontem. Em todos esses casos, o verbo é intransitivo. Para ser transitivo direto, eu tenho que conjugar igual o verbo comprar. Comprar alguma coisa, então eu vou ter que trabalhar alguma coisa. Olha só. O escultor trabalhou o quadro. Aqui eu estou trabalhando algo, alguma coisa. O escultor é sujeito simples. Quem está trabalhando alguma coisa? Sim, então trabalhar aqui é transitivo direto. Entendido? Dormir é o mesmo caso de viver e trabalhar. Dormir normalmente é um verbo intransitivo. Ou ele está sozinho, ou somente acompanhado de advérbio. Veja, dormir pouco, dormir tarde, dormir muito, dormir na cama, que é um advérbio de lugar, dormir no sofá, que é um advérbio de lugar. Para ser transitivo direto, igual trabalhar. Tem que dormir algo. Olha só. Dormir bons sonhos. Agora eu estou dormindo, o sujeito é oculto ainda. Agora eu estou dormindo alguma coisa, que são bons sonhos. Então o verbo é transitivo direto. Certo, então? Muito bem. Na página seguinte, na 74, pessoal, nós temos um treinamento, exercício de transitividade verbal. Então vamos lá, como é que a gente vai desenvolver esse exercício? Eu vou dar 2 exemplos para o que vocês devem fazer, tá? Primeira coisa, então, a fazer é sublinhar o verbo, comprou, e aqui Paulo riu. Vocês vão identificar o sujeito, ó. Quem comprou muitas peças? Sujeito simples, Maria. Comprou muitas roupas, né? Muitas peças de roupas é o predicado. Quem compra aqui, está comprando alguma coisa, pessoal? Está comprando algo? Tá. Muitas peças de roupas. Então o verbo é transitivo direto, porque segue o mesmo modelo de comprar. Quem compra, compra alguma coisa, está comprando algo. Entenderam? É isso que vocês vão fazer. Sublinha o verbo, acha o sujeito, classifica o sujeito, depois classifica esse verbo, tá? Vou dar mais um exemplo aqui. Quem riu despreocupadamente? Paulo. É sujeito simples porque tem uma palavra só.
Quem ri, tá rindo algo ou tá rindo de algum modo, de alguma maneira? De algum modo, maneira. Então, despreocupadamente é apenas um advérbio. Quando o verbo está sozinho ou somente acompanhado de advérbio, ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que está sozinho ou somente acompanhado de advérbio. Bom, agora está na hora aí de vocês pausarem o vídeo e vocês seguirem esse passo a passo. Sublinhar os verbos, classificar o sujeito, identificar o predicado e identificar se o verbo é intransitivo, você vai pôr I. Se for um verbo transitivo direto, você vai pôr um TD. Combinado então? Pausem aí, depois volta aqui comigo. Bem, pessoal, prosseguindo aí, né? Vocês já tiveram bastante tempo para fazer exercício. Vamos lá então, ó. Saíram é o verbo, Jorge e Elise é sujeito composto, né? Olha, mais, cedo e hoje são advérbios. Mais é de intensidade, cedo e hoje de tempo. Se o verbo só está acompanhado de advérbio, ele é intransitivo, né? Ninguém vive apenas uma vida. Quem vive apenas uma vida? Ninguém. É o sujeito simples. Quem vive, vive algo. Ó, tá vivendo uma vida. É igual o verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Quem vive, vive alguma coisa. O verbo é transitivo direto. O rei desistiu. Quem desistiu? O rei. Sujeito simples. Desistiu. O verbo está sozinho. É intransitivo. O rapaz consertou a bicicleta, né? Sublinha o verbo primeiro, consertou. Pergunta ao verbo, quem consertou a bicicleta? O rapaz, sujeito simples. Quem conserta, conserta alguma coisa. A bicicleta, então o verbo é transitivo direto, que é o mesmo modelo de comprar. Quem compra, compra algo. Quem conserta, conserta algo. Visitaram é o verbo. Quem visitou o museu ontem? Horácio e seus alunos. Esse é o sujeito composto, ó. Horácio e alunos são os núcleos do sujeito, né? Visitaram, quem visita, visita algo ou museu, né? Então o verbo é transitivo direto. Desabrocham. O que desabrocha na primavera? As flores, sujeito simples. Desabrochar na primavera. Na primavera é uma locução adverbial de tempo, né? Se o verbo só está acompanhado de advérbio, ele é intransitivo. Lembra intransitivo? Sozinho ou somente acompanhado por advérbio. O orvalho caía suavemente sobre as folhas. Sublinha o verbo e pergunta, o que caía suavemente sobre as folhas? Resposta, o orvalho, né? O orvalho, essa barra aqui está errada. O orvalho é o sujeito. Sujeito simples. Caía, o que caía suavemente sobre as folhas, né? Olha, suavemente é advérbio. É de modo. Sobre as folhas é um advérbio, uma locução adverbial de lugar. Se o verbo só está acompanhado de advérbio de lugar, então nós temos que o verbo é intransitivo. Tá ok? Sozinho, somente acompanhado de advérbio. O coreto foi demolido na manhã de domingo. O que é que foi demolido na manhã de domingo? O coreto, sujeito simples. Foi demolido é a locução verbal, né? É um verbo. E na manhã de domingo é uma locução adverbial de tempo, né? Fala quando a coisa aconteceu. Se o verbo, né, demolido aqui, só estiver acompanhado de advérbio, como é o caso, ele é um verbo intransitivo. E aí, pessoal? Tudo bem até aqui? Tem mais aí para fazer, né? Olha só. Boas árvores dão bons frutos. O que é que dá bons frutos? Ó, sublinha o verbo. Pergunta, o que é que dá bons frutos? Boas árvores. Esse é o sujeito simples. Árvores é um núcleo. Quem dá, está dando alguma coisa, né? Está dando bons frutos. Então o verbo é transitivo direto, igual comprar. Quem compra, compra alguma coisa.
Frutificam é o verbo, então você sublinha, pergunta: o que frutificou na primavera? Resposta: as mangueiras. Então, sujeito simples. Frutificou, olha só, na primavera. Esse daqui é o tempo em que a coisa aconteceu. Uma locução, né? Adverbial de tempo. Se o verbo só está acompanhado de um advérbio, uma locução adverbial, então ele é intransitivo, o verbo ir, tá? O telejornal disse. Dizer é o verbo. Pergunta: quem disse a verdade? O telejornal, sujeito simples. Quem diz, ó, tá dizendo algo, alguma coisa. O verbo é igualzinho comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Então o verbo é transitivo direto. Comendador Agostinho fundou uma grande empresa. Sublinha o verbo fundar e pergunta: quem fundou uma grande empresa? O comendador Agostinho, sujeito simples. O núcleo é comendador, tá? Quem funda alguma coisa, igual quem compra alguma coisa. Então o verbo fundar é transitivo direto, igual comprar. Ninguém viu ninguém naqueles campos secos. Sublinha o verbo, viu. Quem viu ninguém naqueles campos secos? Ninguém. Ninguém é um sujeito simples. Quem vê, ó, tá vendo alguém, ó. Ver algo. Apesar de ser naqueles campos, isso ser uma locução adverbial de lugar, o verbo ver está dizendo que alguém viu alguém, viu algo, então o verbo é transitivo direto. Bem, pessoal, esse é mais um treinamento, né, para que vocês possam ir comparando, corrigindo, aprendendo. Os treinamentos não estão aqui para testar vocês, tá bom? Os treinamentos estão aqui para transmitir mais conhecimento, tá certo? Bem, a gente viu o verbo transitivo direto. Na próxima aula, porque essa aqui já está ficando longa, nós vamos ver os verbos transitivos indiretos. Então, veja, nós já vimos verbos intransitivos, vimos verbos transitivos diretos nesta aula. Na próxima vamos ver verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Fico por aqui, bons estudos, tchau, tchau.